Mais uma vez estamos aqui para uma aula de direitos humanos. Essa aula é muito especial hoje, muito especial para mim, muito especial para os meus alunos, e eu espero que ela esteja sendo assistida não apenas pelos meus alunos, mas por quem se interessa, né, pela sociedade, por direitos humanos. E hoje eu estou com a minha querida, minha amiga Fernanda. É Wileman ou é Williman? Como é que fala? É Wileman. Wileman, não é de nenhum jeito. Tudo bem. Wileman. Bom, deixa eu explicar então, Fer, o que é o propósito da nossa aula hoje. Nós temos uma disciplina que é Direitos Humanos, né, terceiro semestre, no curso de Direito da Anhanguera, e a gente conversou há alguns dias a respeito dos principais tratados que a ONU, os tratados onusianos, né, que o Brasil ratificou. E aí, assim, só para informar, para relembrar, né, quem sabe, para informar quem não sabe. A partir do momento que o Brasil, como membro da ONU, ratifica algum tratado internacional, ele se compromete, então, de inserir esse tratado no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, fazer com que ele funcione em forma de lei e que se torne obrigatório. A gente conversou, então, a respeito desses 9 tratados, grandes tratados, e um deles é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Existe uma estimativa de que no mundo inteiro haja mais de 650 milhões de pessoas portadoras de deficiência. Aí a gente elaborou, né? A gente deu uma conversada a respeito de alguns artigos, do que se tornou lei, do que já foi obrigatório, do que não se tornou obrigatório ainda no país. Conversamos na aula, inclusive, falamos que essa questão de deficiência, em muitos países, em muitas épocas, estava muito associado com impureza, com pecado, com coisas erradas, com castigo. Então, assim, existe um conceito a respeito de deficiência de toda ordem, né? Conceito social, conceito moral, conceito religioso. Bom, mas hoje, então, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tratado, e aí que entra a Fernanda, né? Fernanda é interessadíssima, né? Nesse tema, e principalmente no funcionamento desse negócio, né, Fer? Então, a Fernanda é minha convidada, ela vai se apresentar um pouco, vai contar um pouco da história dela, e aí a gente vai conversar, então, e aí vai ficar bem evidente por que a Fernanda está com a gente aqui agora. E aí, Fer, conta para nós. Dani, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar participando dessa aula. Dar um oi para todos os alunos que estão nos assistindo. Como a Dani já falou, meu nome é Fernanda, eu tenho 27 anos, eu sou de Jardim, aqui do Mato Grosso do Sul, e estou morando em Dourados já faz 10 anos já. Eu vim em 2010 para cá para fazer a faculdade. Eu sou cadeirante, minha cadeira não está aparecendo aqui agora, só está meu rostinho aqui, mas eu sou cadeirante. Eu adquiri a deficiência com 7 anos de idade. Eu sofri um acidente, tive uma lesão na medula por conta de um acidente com arma de fogo com um amiguinho meu que também era criança na época. E aí eu tive uma lesão medular a nível torácico, mais ou menos da cintura para baixo, e perdi o movimento das pernas e agora utilizo a cadeira de rodas para me locomover. Eu sou formada em Direito e estou aqui à disposição de vocês para contribuir com a aula. Ai, não, e a gente vai super te explorar hoje, então. Bom, você era criança, né, quando você adquiriu a deficiência, então, né? Sim, eu era criança, tinha 7 anos. Você teve toda a vida, então, para poder se adaptar, né? Você conseguia perceber, você lembra de você ter percebido quando é que você falou, não, então daqui para frente eu vou ter que me adaptar, que vai ser diferente. Como que foi? Você lembra? Você consegue lembrar? Os primeiros anos da cadeira, sinceramente, Dani, eu não lembro, porque foi com 7 anos, né? As minhas memórias mais evidentes e com mais clareza já é da fase de adolescente para adulto já. Quando criança, eu não tenho muita memória assim mesmo. Se você me perguntar
várias questões assim que poderiam me marcar, tipo a primeira vez que eu sentei na cadeira, o primeiro dia de aula depois da cadeira, eu não lembro, isso não consigo lembrar. Eu já tenho parece que minha vida pulou dos 7 anos lá para os 15, 16, por ali, sabe? E aí eu fui me dar conta de determinadas coisas, por exemplo, da reabilitação. Apesar de fazer a reabilitação já desde os 7 anos, eu me dei conta, assim, mais e começou a vir na minha consciência isso já na fase de adolescente para adulto já. Eu comecei a sentir o mesmo peso, sabe, da vida nova, assim. Ah, entendi. Tá. Bom, vamos falar então, Fernanda, a respeito desse tratado, né? A respeito dessa convenção. A gente separou aqui alguns artigos, né, para a gente elaborar mais, né, para a gente conversar a respeito. Eu vou começar com o primeiro artigo, que fala do propósito da convenção, que fala que é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Bom, a gente sabe que que o principal, né, elemento quando a gente fala de direitos humanos é o próprio super princípio, né, da dignidade humana. Esse tratado, essa convenção, ele veio para afirmar isso. Mas vamos começar, então, falando do básico. O que é... E aí esse próprio tratado fala que não existe um conceito fechado a respeito de deficiência. Mas qual é o termo certo? Qual é a nomenclatura correta? Porque a gente ouve falar de muitas formas. E existe a importância de se tratar com a nomenclatura correta, com o nome correto? Como que funciona isso? É importante tratar da forma correta. A nomenclatura correta hoje é pessoa com deficiência. Já é determinado por lei, já todos os outros, as outras leis do ordenamento, tratados, alguma coisa já foi mudado para esse nome. Ultrapassado. Isso. O correto é pessoa com deficiência. Qual que é o entendimento? Que não é portador de deficiência, porque as pessoas não portam. Por exemplo, eu não porto minha deficiência, eu não deixo ela, depois eu pego de novo. Não é algo que eu porto. É uma característica humana minha. Então, eu sou, antes de tudo, uma pessoa, um ser humano, um sujeito de direito com deficiência. Aí vem as diversas deficiências que a gente tem, né? Física, mental, intelectual, visual e todas as outras. Mas o termo correto é esse. É importante a gente se familiarizar com esse nome, porque às vezes eu sinto que para as pessoas soa um pouco pejorativo, ofensivo, sabe? Eu sinto essa dificuldade das pessoas de falarem. Constrangimento seria? Talvez um constrangimento também, um receio de ofender a pessoa que tem alguma deficiência, né? Então, eles utilizam portador de necessidade especial, portador de deficiência, mas o termo correto é esse, não é ofensivo, não é pejorativo, e é o que a gente precisa utilizar mesmo de acordo com o que é certo. Porque a gente, tipo, é óbvio que você não pode falar, a pessoa é retardada, a pessoa é aleijada, a pessoa é... Mas, às vezes, e é difícil acreditar que tem gente que usa esse tipo de termo ainda, né? Mas, às vezes, as pessoas realmente não sabem como tratar, né? E não sabem por uma questão obviamente, de desconhecimento, mas de falta de interesse, né? Como é que eu vou... Por que eu vou me preocupar com essa questão de deficiência se não tem nenhum familiar, se não é a minha condição, né? Então, assim, você sente às vezes que a pessoa fica constrangida, quem sabe, né? De conversar com você, de te falar, ela é cadeirante, né? Ou ela é portadora de deficiência, ou ela é portadora de necessidade especial. É constrangedor, às vezes, isso. Eu sinto mais nas pessoas esse constrangimento do que em mim. Eu particularmente, sou muito aberta para falar sobre isso, para trocar experiência, ensinar e também aprender.
O termo cadeirante, ele não é correto, assim, no sentido de falar... Porque nem todo mundo que tem uma deficiência é cadeirante. Mas o termo cadeirante também é correto. Por exemplo, eu falar, eu sou cadeirante, quer dizer que eu utilizo a cadeira de rodas para me locomover. Eu sou uma pessoa com deficiência e cadeirante. Então, é uma maneira correta também de se dizer, né? E aí as pessoas, às vezes, ficam meio assim. O que eu acho muito provável que aconteça é o que você falou. Às vezes, falta de interesse, mas também de conhecimento e de não ter convivência, enfim. Só que isso a gente tem que deixar bem claro que não é desculpa, né? Para a gente não saber conversar, falar, acessar uma pessoa, e é o básico disso, né? A gente precisa entender isso também. Eu acho que, assim, até estava conversando, né, com a minha sócia essa semana, né, depois que a gente conversou e tudo, que eu e a Fernanda, a gente teve altos bate-papos, né, para a gente poder gravar essa aula. Como que a gente realmente não se atenta para as necessidades, né, que os portadores de deficiência têm, não. Que as pessoas com deficiência têm. Se eu não tenho alguém na família, se não tem alguém muito próximo a mim, eu não vou me preocupar se a minha casa é acessível ou não. Não é verdade? Quando o natural, quando, na verdade, o normal, o geral deveria ser, vou pensar em construir a minha casa já imaginando que alguma pessoa, né, com a deficiência pode vir na minha casa, e não ao contrário, né? Vou adaptar apenas se for necessário. Porque eu penso que a gente tem que desenvolver as formas de inclusão de todas as maneiras, não só quando diz respeito àquilo que é o nosso, né? Quando é a nossa necessidade, não é? Sim, com certeza. E a inclusão vem daí, né? Da gente entender, trabalhar com isso, com a maneira de incluir as pessoas, sem necessariamente eu precisar. Então, você pode muito bem fazer inclusão, acessibilidade no seu escritório, no seu local de trabalho, né? Sei lá, escritório, clínica, não sei com o que a pessoa trabalha. Você pode fazer isso na sua casa. E são coisas simples, sabe? Que às vezes torna muito complexo. Por exemplo, uma porta mais larga, de 80 centímetros, já quebra um galho, sabe? De pensar nessas coisas. Porque hoje tem várias construções e tantas outras coisas que precisam ser com acessibilidade que não são. Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha, né? Hoje você trabalha numa agência bancária, né? Você tem sua vaga ali no estacionamento, você tem seu carro adaptado, né? Você é uma pessoa até bem resolvida, ou bem assim, que você se vira bem. Você dirige, você vai até para os lugares, né, sozinha e tudo. Mas assim, como que... Vamos falar de Dourados, né? E depois eu quero que você conte um pouco da sua experiência quando você vai lá para Brasília fazer o seu tratamento, né? Depois eu quero que você conte um pouco sobre isso. Como é a acessibilidade em Dourados? Onde que dá para ir tranquilo? Aonde que você não consegue ir? Eu preciso que você fale isso para a gente. Dani, aqui em Dourados, pouquíssimos lugares eu consigo ir sozinha. Porque quando a gente fala em acessibilidade, fala assim, o lugar tem acessibilidade. O que é acessibilidade? É a pessoa ter autonomia e segurança para fazer as coisas sozinho. Porque autonomia... Que ela precisa fazer sem a ajuda de ninguém, né? Sozinho. Isso, sem a ajuda de ninguém. E com segurança. O que não acontece, porque muitos lugares dizem ter acessibilidade, mas não promove essa segurança e essa autonomia para a pessoa com deficiência. Ou seja, não tem acessibilidade. Se não tem autonomia, não tem segurança, não tem acessibilidade. E é isso que é importante a gente falar e que eu friso sempre. Nem todos os lugares que dizem ser acessíveis são de fato, porque não necessariamente uma pessoa com deficiência vai estar acompanhada. Eu posso muito bem
Fernanda, que utilizo cadeira de rodas, sair com o meu carro, querer fazer uma compra, querer ir no banco, querer ir numa loja, ir numa farmácia e estar sozinha. Assim como todos os outros tipos de deficiência, sabe? Um deficiente visual, um deficiente intelectual, não importa. Mas aí precisa ter acessibilidade, essa pessoa precisa chegar até lá, ter essa liberdade, que não ocorre. Aqui em Dourados, por exemplo, pouquíssimos lugares eu consigo ir sozinha e falar, não, eu consigo ir sozinha, desmonto minha cadeira, desço do carro, faço o que eu tenho que fazer, volto pro carro de novo, monto minha cadeira e vou embora para minha casa. Pouquíssimos lugares, pouquíssimos mesmo. E isso Você consegue ir, por exemplo, assim, num supermercado sozinha? Alguns supermercados, sim. Alguns sim, outros não. Farmácia também é a mesma coisa. Banco também é a mesma coisa. Alguns sim, outros não. Porque é aquela coisa, tem banco que tem a rampa, mas é uma rampa super íngreme. Então, se eu estou sozinha, eu preciso de alguém na rua para chamar para ajudar. Então, é meio complicado. Eu gostaria muito de falar, nossa, eu vou para muitos lugares, dá para ir em tudo quanto é lugar, eu consigo ser independente, mas não. Eu até brinco que quando eu ganhei meu carro, eu achei que eu tinha ganhado a minha independência, porque na minha cabeça eu pensava assim, nossa, só falta um carro para eu ser independente. Porque minha mãe me leva em todos os lugares, ela me busca, né? Sempre pego carona com os amigos. Então, quando eu tiver meu carro, eu vou ser livre, eu vou conseguir ir nos lugares sozinha, eu vou conseguir acessar os lugares sozinha. E aí eu me deparei com uma grande frustração. Eu demorei um pouco a entender e aceitar que o meu carro não era minha independência e que nunca vai ser minha independência, porque os lugares são deficientes, sabe? As políticas que as pessoas fazem são deficientes. Então, o que precisa ser mudado é isso, para de fato eu, né, ter independência e autonomia. Mas assim, a maioria dos lugares não dá. Se a gente observar mesmo assim, fazer um apanhado geral, tipo 10% no máximo. Entendi. Porque esse artigo 2º da convenção, ele fala assim que um dos propósitos é promover a adaptação razoável dessas pessoas com deficiência, que significa essas modificações, esses ajustes, aquilo que é necessário para que essas pessoas tenham um mínimo de possibilidade, e não deveria ser o mínimo, né? Mas que tenham a possibilidade de exercer os seus direitos humanos, as suas liberdades fundamentais em condições de igualdade e de oportunidade. Ou seja, como que você vai fazer isso? Como que isso vai ser possível? Se a sua saída de casa é limitada, né? Se a sua entrada nos lugares é limitada, né? Você contou, assim, eu acho importante você falar. E a gente não vai ficar aqui citando nomes de instituições e tudo, mas é importante a gente destacar como que isso está limitado, e não é só aqui em Dourados. Como que foi quando você teve que fazer faculdade? Você conseguiu. Isso que você chegou numa faculdade, né? Porque tem muita gente sim, que acha que nem é possível. Que não chega ou que no meio do caminho para. Mas as minhas barreiras que eu comecei a enfrentar dentro do ensino foi desde a escola. Infelizmente, foi desde pequenininha, lá na escola. Então, assim, quando eu morava em Jardim, a escola, obviamente, fez uma adaptação, assim, no banheiro e tal, mas eu precisava de ajuda. Então, as minhas irmãs sempre me ajudaram. Depois que eu fui para o ensino médio, os meus pais tinham que me levar, desmontar minha cadeira e subir um degrau lá da calçada para eu ter acesso à calçada da escola. Daí eu entrava na escola sozinha. Na faculdade, a mesma coisa. Os 5 anos que eu cursei, eu precisava de ajuda, porque eu não tinha autonomia de descer do carro. Por exemplo, minha mãe me deixar na frente da faculdade e ir embora. Não, ela tinha que desligar o carro e me empurrar até a porta da minha sala, assim, até o meu bloco, entendeu? Então, aí o elevador, por exemplo, eu não tinha autonomia para subir e descer, o segurança que tinha que estar comigo dentro do elevador, porque ele era ligado com uma chave. Então, algum amigo, eu precisava falar para um amigo, ó, quero ir no banheiro, desce lá. E ele saía da aula, descia, chamava segurança subia para me pegar, entendeu?
Então, assim, foram vários, eu gosto de falar perrengues, sabe? Que a gente passa no dia a dia, assim, e é todo dia. Eu brinco que todo dia, se eu sair da minha rotina, casa, trabalho, trabalho, casa, porque o meu trabalho, eu tenho autonomia lá, bem legal, porque eu entro dentro do estacionamento, eu tenho a chave do portão da agência, o que nenhum colaborador tem, é só eu e o gerente da agência. Mas se eu tivesse que estacionar também o meu carro na rua onde o pessoal estaciona, eu teria um pouco de dificuldade também por causa da acessibilidade. Tanto é que no meu trabalho, eu não saio para almoçar, eu almoço lá na agência. Tem vários restaurantes ali na Redondeza, mas é uma função, porque as calçadas são péssimas, e aí eu sempre preciso de alguém para me empurrar, e aí eu prefiro evitar fadigas e levo minha marmita, almoço lá mesmo, quando eu não venho para casa, né? E é 1 hora de almoço só. Tá, mas espera aí, é isso que a gente precisa explorar, porque até, né, faz parte do ordenamento dessa própria convenção, que fala a respeito da dignidade inerente, e aí que a gente tem que prestar atenção. As pessoas, às vezes, até podem falar para você, Fernanda, qual o problema de você pedir ajuda? Fernanda, mas aqui nesse restaurante... então, mas aí aqui nesse restaurante tem essa rampinha. Mas aqui nessa faculdade tem o elevador, então somos um lugar com acessibilidade. Quando a gente explora, quando a gente fala essa questão de dignidade inerente, é da pessoa poder fazer o que qualquer ser humano faz sem precisar pedir ajuda, porque essa não é uma questão de orgulho, de arrogância, de nada disso, é você ter a sua autonomia, é de você ter a sua liberdade e não depender da educação, da boa vontade das pessoas, não depender da atenção das pessoas, ou seja, você tem que ter a liberdade de entrar e de sair quando e como você bem entender, sem depender da boa vontade. Então, não basta ter uma rampinha, uma sinalização no chão, e eu acho engraçado que aqui em Dourados é obrigatório, né, as calçadas táteis, né? Só que, tipo, ninguém respeita. Não. Ninguém. Então, tem que ter muito critério nessa questão dos lugares terem essa acessibilidade funcionando 100%. Com certeza, tem. E a gente vê uma falha, eu acho que é uma falha no geral, assim, sabe? É uma falha do engenheiro, do arquiteto que vai projetar e construir, é uma falha da prefeitura de liberar, é uma falha do Ministério Público de não fiscalizar, porque isso não pode estar nem aberto, entendeu? Tem uns lugares que tem umas rampas que eu falo, meu Deus, como que aprovaram um projeto desse? Como que deu certo desse lugar estar funcionando? Porque é super perigoso para uma pessoa, sei lá, que tem uma mobilidade reduzida ou uma cadeira de rodas andar aqui, entrar, ter acesso a esse lugar. E é isso que as pessoas não entendem, Dani, que é exatamente o que você falou. O problema não é pedir ajuda, não é receber ajuda, porque eu tenho muito certo na minha cabeça que todo mundo precisa de ajuda em alguma área da vida. Isso não tem problema. Nós somos dependentes de pessoas, sim, mas a questão é, se podemos ser independentes e termos liberdade de ir e vir, de escolher o que eu quero, onde eu quero, a hora que eu quero, sair do lugar, entrar, ir no banheiro, voltar do banheiro, sair da minha aula, matar a aula, sei lá, qualquer coisa. Isso faz parte da dignidade da pessoa humana, da escolha dela, da liberdade dela. Isso não pode ser tirado em hipótese nenhuma, entende? E aí, quando é com as pessoas com deficiência, dá uma afrouxada nisso, sabe? Porque tem muito essa crença de que, poxa, não vai vir ninguém aqui no meu estabelecimento que tem uma deficiência. Ou senão, e ela sempre vai estar acompanhada. Não tem como ela estar sozinha. E aí isso vem se repetindo, entendeu? E vem acontecendo essas coisas. Eu entendi, a gente até conversou, né? Por exemplo, se a Fernanda quiser vir aqui na minha casa, eu não sei se ela passa na porta. O meu banheiro não é acessível. E por que é razoável para as pessoas construírem casas que não são acessíveis
para todas as pessoas. Então, enquanto não diz respeito a gente, parece que a gente realmente não se preocupa. É engraçado que depois que a gente se conheceu, eu vou nos lugares, eu já fico observando, gente, essa rampa aqui não dá não, Não, né? Mas não é o meu lugar de fala, né? Tipo, questionar o dono do estabelecimento. Escuta aqui, ó, isso aqui cadeirante nenhum sobe sozinho não, entendeu? Você se sente na liberdade de falar, de questionar em algum lugar que você vai, que você não tem essa acessibilidade como ela deveria ser? Você tem abertura, você recebe abertura para isso? eu não recebo abertura. Tem que ir na lata Cara de mesmo, pau. falar com o dono, na cara de pau, preparada para ouvir desculpas esfarrapadas, sabe? De que, ai, porque ia ficar caro, ai, porque já era para ter Ah, já feito, falaram isso? já falaram para mim, mas você é a primeira, nunca veio ninguém aqui, nunca vem ninguém aqui. Tipo assim, como que eu vou investir em algo que não vai ser usado, entendeu? Vários absurdos, assim, mas absurdos mesmo. Então, eu não tenho essa liberdade, porque as pessoas não dão essa abertura, até porque elas sabem que elas estão erradas, entende? E aí eu vou na cara de pau mesmo, na educação, na conversa tranquila, dependendo do meu estado de espírito, claro. E aí eu converso e a gente tenta né, dar uma dica, uma sugestão, apontar que isso é preciso, é necessário. E aí as coisas vão acontecendo, mas assim, é trabalho de formiguinha, é de pouquinho em pouquinho mesmo. E as pessoas param muito em vaga de estacionar para deficiente? Muito, super. Hoje mesmo parou um cara, tava lá com um caminhão, eu tava saindo do banco, só que aí meu carro tava estacionado, né, no estacionamento, fechado o portão, aí eu fiquei observando, ele tava lá, ele estacionou na vaga para pessoa com deficiência, um caminhãozão bem grandão, e ele tava tomando tereré lá dentro do carro. Eu acho que ele tava esperando alguém, e aí eu peguei e filmei ele, até postei no meu Instagram lá. Assim, um absurdo, entendeu? As Meu pessoas acham, Deus! não vai vir ninguém, entende? Não vai aparecer ninguém aqui essa hora para usar a vaga. Então eu vou colocar aqui rapidinho. Um dia minha mãe foi me buscar e aí eu tava sem carro, né? Obviamente ela foi me buscar e aí ela precisou estacionar na vaga e tinha um cara lá. E a minha mãe é muito brava para essas coisas. Ela é uma leoa, assim, ela fica pé da vida. E aí ela desceu do carro e falou pro rapaz, falou, olha, eu vim buscar minha filha que trabalha aqui, ela é cadeirante, eu preciso estacionar na vaga. Aí ele virou para ela e falou assim, mas minha senhora, sabe, essa hora, dando nojo por causa disso? Aí ela falou assim, uai, você acha que as pessoas com deficiência têm toque de recolher? Você acha que 5 horas da tarde ninguém mais sai na rua? Porque ele quis dizer assim que, essa hora, quem vai aparecer aqui, entendeu? Aí ela falou, não, minha filha trabalha aqui, eu vim buscar ela. Você acha que tem toque de recolher? Qualquer hora, Ou sabe? ela é cadeirante só das 7 da manhã às 7 da noite, aí depois fica tranquilo, né? A gente depois até demos muita risada dessa história, mas assim, infelizmente tem gente que não se toca mesmo e estaciona, sempre tem gente na vaga, eu sempre brigo. E aí tem a multa moral, né? Você já aplicou multa por aí? Já, minha multa moral, inclusive, já acabou. Eu tenho que mandar imprimir mais e eu vou distribuir em Dourados inteiro com o nome do meu projeto para dar mais uma ênfase, assim. Porque a galera tem que começar a respeitar. As pessoas precisam aprender isso. Tá, e me conta um pouco dessa multa moral e conta também do seu projeto, né? Porque é importante pra gente. Né? Não, é Então, maravilhoso. A Fernanda ela foi o ano passado lá, né? Você foi o ano passado lá na Anhanguera. E a gente conversou um pouco a respeito desse projeto, né? O pessoal adorou. Tô até sabendo que você recebeu umas mensagens em inbox, tô sabendo. Me conta do projeto, vai. E da multa então moral. Eu quero um bloco dessa multa moral, tá? eu vou Porque dar eu quero mesmo. aplicar multa moral nos outros. Nós estamos trabalhando na arte da multa moral. Daí, se Deus quiser, em julho, por aí, já vai estar tudo pronto e aí eu vou distribuir. É uma multa moral consciente que fala assim: você recebeu uma multa moral por. Aí a gente faz um xizinho lá. Estacionar em rampa rebaixada, estacionar na vaga destinada à pessoa com deficiência, estacionar em cima do piso tátil, alguma coisa assim. Aí a gente vai colocar um xizinho, tem um espaço para você colocar uma mensagem para a pessoa, se você quiser ou não,
e aí você coloca a multa moral no vidro do carro. Essa é a ideia da multa moral. Tem gente que vai ver aquilo lá, vai rasgar, vai entrar por aqui, sair por aqui e vai continuar fazendo. Mas eu acredito muito também nos seres humanos conscientes, que vão ver aquilo lá e vai falar, poxa vida, né? Atrapalhei uma pessoa que precisava, sendo que eu não preciso, então eu não vou fazer mais isso. Essa é a ideia da conscientização com a multa moral. E o projeto eu criei com o objetivo de conscientizar mesmo e levar conhecimento para as pessoas que não têm nenhuma pessoa com deficiência na família, que não tem essa vivência e também não tem o conhecimento, de conscientizar dessas coisas. É bem humano mesmo, de conscientização. Aí, a princípio, eu estou indo nas escolas e também nas universidades para dar a palestra, né? Aí eu conto minhas histórias, dos perrengues, falo da lei um pouquinho, né, para não fugir da minha área do direito, e faço uns quiz com eles lá, umas brincadeiras educativas relacionadas a isso. E sempre tive muita resposta positiva, assim, das pessoas falarem, nossa, Fer, antes eu não me atentava a isso e agora eu estou começando a perceber, depois que eu te conheci foi legal, porque eu comecei a analisar a falta de acessibilidade, de inclusão das pessoas com deficiência e várias outras coisas, e tem sido muito legal. Eu sou uma dessas, né? Que antes a gente acha que a gente tem empatia, né? E às vezes a gente realmente tem, mas não é o suficiente. E eu penso que a gente precisa militar nessa área mesmo. Claro, eu não tenho uma deficiência. Eu convivo muito pouco com pessoas que têm deficiência. Eu não preciso exatamente despender esforços, energia, recursos para resolver uma situação, porque essa é a minha realidade. Mas e por que é que eu me acho no direito de não militar, de não pleitear os direitos das pessoas com deficiência? E daí, né, já falando mais um pouco a respeito dos direitos humanos, a gente que estuda, que ensina a respeito dos direitos humanos, a gente sabe que os direitos humanos, eles são complementares, eles têm esse caráter de complementaridade, ou seja, um complementa o outro. Se um direito é violado, na verdade, todos os direitos são. Porque se o seu direito, né, como uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, se ele é violado, o meu direito, a minha cidadania é violada, né? A minha dignidade como uma pessoa pertencente a um grupo é violado, pertencente a uma sociedade é violado. Então, eu acredito que precisa haver essa conscientização de que a gente tem que lutar pelos direitos que não nos dizem respeito diretamente. Uhum. Né? Aqueles que não são um problema. Isso não é um problema meu, eu não sou cadeirante, isso não é um problema meu direto, mas é um problema social. Se eu estou numa sociedade, então ele é problema meu, sim. Assim como eu tenho que lutar contra racismo, assim como eu tenho que lutar contra qualquer tipo de discriminação, né? Assim como eu tenho que lutar contra qualquer tipo de supressão de direitos. Né? Isso não é o papel dos advogados, dos professores, exclusivamente, né, dos militantes na área dos direitos humanos, é de toda a sociedade. Então, acho que essa atenção para a acessibilidade deveria ser uma luta de todos, não é verdade? Você acha que a gente está perto? Eu acredito muito nisso, Dani, e eu acho assim também que eu não estou desmerecendo de maneira nenhuma as outras causas, mas eu, como pessoa com deficiência, eu percebo que quando se fala nisso, é um pouco romantizado a condição da pessoa com deficiência, diferente, por exemplo, de outra pessoa que não é negro, mas que luta ali persistente, entendeu? Pela causa, entende? Não sei se eu vou me expressar bem, mas é que eu vejo que o nosso nicho, assim, de pessoas com deficiência, ele é mais romantizado do que os outros direitos também que socialmente são buscados pelas pessoas que não participam, que não são, né? Por exemplo, homossexual, negro, enfim, qualquer outra coisa. Você que não luta por isso, muito mais com unhas e dentes do que
da causa das pessoas com deficiência. Por quê? Porque isso é um pouco romantizado, assim. Me soa um pouco que as pessoas falam, ficam com um pouco de dó, entendeu? Ai, não vou militar por isso, porque eu acho muito pesado falar sobre isso, porque é muito... Mas e por que não as outras também? Entende? Aham, Eu acho que tem que entendo. ser mais fortalecido isso, nesse sentido. Porque, igual você falou, é um problema social. E quanto maior o nosso privilégio, maior é a nossa responsabilidade social, entendeu? Para lutar Sim. por isso também. Então, eu acho importante abraçar todas as causas e não só algumas. Porque eu vejo que a causa das pessoas com deficiência está um pouquinho ainda distante da realidade das outras. Entende? Entendo. Eu acho que falta uma conscientização também que os direitos humanos, principalmente no Brasil, né, eles dizem respeito a todos, né? Existe uma concepção muito errada, né, do que são os direitos humanos, de quem é que tem que lutar por eles, né? Uhum. Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, a gente vê assim que existe uma certa adaptação do Brasil a esse tratado, a essa convenção, né? Existe assimilação de algumas coisas que estão funcionando. O que está dando certo? Né? Se a gente analisar esses tratados internacionais, essa obrigatoriedade deles serem inseridos no ordenamento jurídico brasileiro, o que está funcionando nessa questão de adaptação, de acessibilidade, de inclusão? O que tem funcionado no Brasil? Ou não tem funcionado nada? Preciso que você seja sincera e diga. É meio... é complicado falar sobre isso, sabe, Dani? Mas não é muito positivo, infelizmente. Infelizmente, para funcionar, é através da justiça, da lei e da briga. Nada, absolutamente nada, no bom senso e na obrigatoriedade da lei. Vamos fazer funcionar aqui, sem ninguém ter que denunciar a gente, sem ninguém ter que multar a gente por não ter um colaborador com deficiência. Não, é só na base da briga, entende? E eu falo isso de maneira geral, desde a acessibilidade nos órgãos públicos e privados, tanto dentro de empresas privadas para contratação de pessoas com deficiência, nos concursos públicos. Cansei de ver pessoa com deficiência entrando com um mandado de segurança porque foi excluída, porque não tinha capacidade física plena, porque sempre nos editais está escrito isso, né? A deficiência tem que ser compatível com o cargo e não poder impedir. Mas e aí? O que é capacidade física plena? Isso é muito subjetivo, entendeu? Então, assim, a gente vê uma falha em vários pontos, mas eu vejo também esperança de que as coisas estão melhorando. Outra coisa também que o Estado precisa e deve, né, manter a saúde de todas as pessoas com deficiência ou sem. Então, assim, a gente vê que cadeira de rodas que é disponibilizado pelo Estado é cadeira de roda ruim, que não tem uma mínima condição da pessoa ter uma vida saudável e em cima de uma cadeira daquela. Remédio de uso contínuo tem que ser a base de ação judicial, de penalização do município e do estado para conseguir, sabe, eles darem essas medicações. Então, assim, infelizmente, não é algo bonitinho de eu vir aqui e falar, ai, Dani, isso aqui funciona, isso aqui é super legal. Não. Eu acho que a gente está numa luta muito brava, assim, que a gente vem conquistando algumas coisas, mas que tem muito que melhorar também. Entendi. Mas e não existe assim, se você quiser, por exemplo, se você vai num lugar onde não existe acessibilidade como deveria ser, você consegue se reportar a alguma instituição para fazer tipo uma denúncia? Ou seja, existe fiscalização, alguma coisa nesse sentido? Deveria existir, né? Deveria existir a fiscalização, o fechamento dos lugares que não estão adequados com as normas de acessibilidade, de acordo com a lei também, mas não tem. E assim, às vezes eu me pergunto, não sei se é falta de fiscalização, se é dinheiro que envolve, tipo, vou pagar que você libera o funcionamento do meu estabelecimento,
Infelizmente, eu não sei te dizer. Deveria ter mais fiscalização. E eu já denunciei 2 vezes já no Ministério Público. E tem Aham. isso, tá? E você funcionou. sabe se teve algum efeito, se teve algum resultado prático? No caso da minha denúncia, teve um resultado prático, sim. Eu fiquei muito feliz por isso. Até deveria denunciar mais. É que às vezes eu prezo pela minha saúde emocional e aí eu não quero denunciar todos os lugares que eu vou em toda semana, entendeu? Porque. Mas aí os seus direitos vão sendo violados, né? O direito das outras pessoas vão sendo violadas. Que bom que dessa vez que você fez a denúncia no Ministério Público funcionou. Mas tem gente que, pasme, tem gente que realmente não sabe o que é um Ministério Público. Tem gente que realmente se sente condenado pela sociedade a ficar isolado, a ficar segregado. Né? Felizmente, Fer, você é muito esclarecida, mas você concorda que tem muita gente, né, com certeza. tem deficiência e até a própria família, né, se encarrega de segregar, até para não ter trabalho, né, até para não ter que ficar se desgastando. Existe isso também, né? Com certeza, existe, com certeza. Existe da própria pessoa escolher não ir a determinados lugares, não frequentar determinados lugares por causa disso. Existe a família também restringir. É uma cadeia, assim, uma série de coisas que acontecem e que realmente é essa realidade, assim. E é a minha realidade doída, né, Dani? Porque, igual eu falei, eu prezo pela minha saúde emocional. Eu tento conversar com o dono, sabe? Antes de denunciar, eu falo, olha, seria legal você fazer uma rampa aqui, um banheiro, né? Seu estabelecimento está preparado para receber qualquer tipo de pessoa que quiser vir aqui, porque é um lugar legal e tudo mais. Mas eu já tive também momentos que eu deixei de sair de casa, deixei de ir em lugares que eu queria, porque não tinha acessibilidade. E isso que, assim, Tipo a exposição agropecuária de Dourados, né? Vamos falar, zero acessibilidade, né? Um lugar que recebe milhares de pessoas por ano, né? Num mega evento, né? Se você quiser ir, por exemplo, lá no camarote, que sempre tem, né? Que uma empresa organiza o camarote, você nem sobe no camarote, né? Não, sobe. Eles não se dão ao luxo de fazer lá uma rampa suave, nem que seja 3 lances de rampa cada um, né? Mas que dê para a pessoa subir. Não se dão a esse luxo. Então aí já tem pão que eu não vou em exposição. Não vou porque eu tenho receio de cair, subir na escada, porque daí um tem que pegar de um lado da cadeira, o outro tem que pegar do outro, e aí eu tenho medo de cair, de acontecer alguma coisa. Então eu prefiro não ir. E é isso que acontece na maioria das vezes, entendeu? As pessoas não vão, as pessoas não participam da sociedade, não frequentam escola, não pegam transporte público porque realmente não tem condição. Não tem condição de você sair da sua casa assim e se sentir em paz, sabe? Um ser humano pertencente a esse mundo, que vai sair, que vai ir para casa, vai voltar, vai trabalhar, vai se divertir e vai voltar se sentindo bem. Não, porque você só vai se sentir mal. Você vai falar, putz, não dá para eu sair de casa em paz, porque eu sempre vou me deparar com barreiras e perrengues para passar. Porque vamos combinar, né? Às vezes é bem mais barato ignorar as pessoas com deficiência, né? Porque você organizar um lugar, adaptar um lugar, às vezes demanda, né, um custo, e às vezes um custo alto, né? Eu fico pensando, assim, quantas pessoas será que existem, né, pessoas com deficiência em Dourados que estão escondidas, né? Sim. Você, felizmente, fez uma faculdade com muito custo, né, com muita força de vontade, como você disse, cada dia era um perrengue. Você trabalha, né? Você trabalha fora, você ainda interage, né? Mas tem gente que tem vergonha, tem gente que se sente discriminado, tem gente que se sente realmente excluído, se sente não, que é discriminado, que é excluído, né? Você já sentiu discriminação por conta da sua condição, por você ser cadeirante? Já, várias vezes, várias vezes. E essa discriminação, ela é
desde a falta de acessibilidade nos lugares, porque, querendo ou não, é um tipo de discriminação, desde uma entrevista de emprego que você vai e não é chamada. Quando eu formei, por exemplo, nossa, eu achava que se eu passasse na OAB ia ser a resolução dos meus problemas, sabe? Nossa, vou sair da faculdade, vou começar a advogar e tudo. E eu não tinha dinheiro para montar um escritório sozinha. Entreguei currículo em vários escritórios que, assim, aparentemente daria para eu ir, né? Que teria acessibilidade, assim, no mínimo possível. Nunca ninguém me ligou. E as minhas amigas todas no primeiro ano já conseguiram, sabe? Porque eles contratavam, assim, para ganhar pouquinho, para levar a causa, mas contratavam. Sim. E, minha filha, eu nunca nem ligaram. Aí, assim, são vários tipos de discriminação que a gente... Você já tentou ir no Fórum de Dourados? Eu fiz estágio lá, quase 2 anos que eu passei naquele concurso de estagiário, sabe? Era um perrenguinho que eu passava lá também. Para entrar? Era. Para entrar, para circular? Ali tem 2 rampas ali que é um pouquinho íngreme, sabe? Que não era muito... Mas eu passei também uns maus bocados ali. Não, imagina em dia de chuva, né? Você tem que descer primeiro, que já não tem lugar para parar ali na frente, né? Não. Em dia As de vagas chuva. para cadeirantes sempre estavam ocupadas. Minha mãe sempre pichava os carros lá. Meu... Ela andava com um luguete branco e aí ela desenhava nos carros, igual esses anúncios de festa, assim, sabe? Sei. Aí ela escrevia lá: você estacionou na vaga, eu vim aqui trazer minha filha, você estava aqui, não sei o quê. Nossa, super brigava lá. Tá certo, né? E que mais? Quais lugares? Nossa, discriminação em festas, em barzinho, sabe? Das pessoas virem conversar com você, mas não saber conversar, já te discrimina, já? Tipo assim, olha, você é cadeirante, mas tô aqui conversando com você, como se eu fosse, sei lá, um bicho de 7 cabeças. Um bichinho exótico, né? Um macaco do circo saiu para ir se divertir com os amigos, mais ou menos isso. Bom, e aí a gente já vai entrar, então, numa coisa bem polêmica, que para mim foi super nova também, que é o capacitismo, né? Um tema novo, um termo, né? Novo, que muita gente não sabe o que é. Eu mesmo aprendi o ano passado. E eu queria que você explicasse como é esse capacitismo, como que ele se apresenta, e depois eu quero que você fale quando você começou a fazer CrossFit. A repercussão que deu. O clássico do capacitismo é esse, sempre. Em esporte, assim, no geral, da pessoa com deficiência. O capacitismo... Tá, explica primeiro o que é o capacitismo. Tá, o capacitismo é o preconceito destinado à pessoa que tem alguma deficiência, não importa qual seja. Às vezes é um preconceito descarado, que realmente a pessoa fala, nossa, né, quer aquele preconceito assim, e na maioria das vezes é um preconceito velado. É o que aconteceu, por exemplo, no CrossFit, quando eu comecei a fazer e postar as minhas coisas treinando. O que as pessoas falavam e me elogiando? Filmavam lá eu fazendo CrossFit, aí postava e colocava: qual é a sua desculpa? Porque sempre tem isso, né? Você digita no Google exercício de casa para você e para os alunos que estão assistindo a gente. Digitar no Google: qual é a sua desculpa esporte? Vai aparecer um cadeirante fazendo um atletismo, um amputado, um cego, alguma coisa vai aparecer. É esse tipo de capacitismo que é muito difícil das pessoas entenderem. O capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência e é uma ideia muito absurda de que a pessoa com deficiência ou ela é uma heroína ou ela é uma coitada. Ou eu sou uma mulher maravilha, topíssima por estar no CrossFit treinando. Levando uma vida normal. Levando uma vida normal do que porque eu poderia estar na minha casa, por exemplo, não fazendo nada. Então, muitas pessoas falavam para mim assim, nossa, Fer, depois que eu comecei a ver você treinando, minha vida mudou, porque eu sou perfeita, aí o elogio é assim, porque eu sou perfeita e vivo reclamando e dando desculpa e não vou treinar. E você, cadeirante, está aqui fazendo exercício. Aí eu viro o olho, tipo assim,
penso, Ai, ok, Jesus! essa pessoa não sabe o que ela está falando, vamos explicar com calma. Aí eu tento explicar. É algo que é muito complexo, porque assim, as pessoas admiram, não é um problema admirar. Não é um problema você me admirar por ser uma pessoa forte, determinada, porque, obviamente, isso é escancarado. A minha condição é diferente da sua, e sim, eu passo por muito mais perrengue, dificuldade do que você. Se sair nós duas na rua para pegar um busão, você vai pegar um busão com muito mais facilidade do que eu. E é ok você falar, nossa, caramba, legal a Fer pegar um ônibus, né? Ok, agora é um perigo você falar, nossa, a Fernanda é top, ela tá pegando um ônibus, tá acordando 7 horas da manhã, ela é cadeirante, poderia estar na casa dela, aposentada, ganhando um salário mínimo como inválida, mas ela tá aqui lutando. Não, eu não tô lutando, eu tô apenas existindo, eu tô levando a minha vida normal, na condição que eu tenho hoje, e eu tô existindo. Não é sobre você superar a deficiência, sobre você superar a falta da sua perna e fazer um exercício. Não. É sobre você existir. É sobre você fazer algo que é comum na sua vida, que você tem que fazer, que você precisa fazer, porque você precisa fazer atividade física e tudo mais, mas que é comum. Para mim é adaptado, é diferente. Para você, sei lá, que pode ter um problema na coluna, é um outro tipo. Para outra pessoa que não tem nada, nenhum tipo de deficiência ou de alguma limitação, é ok também, entende? E é essa linha que a gente não consegue um equilíbrio. E o capacitismo é isso. É você, por exemplo, eu não tenho um meio termo para mim. Ou as pessoas me admiram, me acham a mulher mais top do universo, ou eu sou uma coitada, entendeu? Fala, nossa, coitada, com 7 anos, ficou na cadeira, que vida desgraçada, que vida não sei o quê. É isso? Ou se não é, nossa, ela é uma mulher top, ela conseguiu se formar, ela trabalha, ela conversa, ela é espontânea, ela é alegre, como se eu não pudesse, entendeu? Ter uma normalidade dentro disso. E é preciso ter essa normalidade. As pessoas, elas existem, independente da condição delas. E elas só querem existir, é isso só. E aí vem os elogios, né? Fala um pouco que não é um elogio, porque inclusive você foi pro carnaval, né? Aí tem uns episódios que seriam cômicos se não fossem trágicos, né? Se não fossem trágicos. Nossa, é uns elogios, meu Deus do céu. Eu falei que um dia eu vou escrever um livro e um capítulo vai ser só sobre capacitismo e essas aberrações que eu escuto. No carnaval, por exemplo, eu estava lá muito plena, me divertindo com as minhas amigas, num barzinho lá, super bacana. Aí 2 mulheres vieram, me abordaram, né, abaixaram para falar comigo. Falaram, oi, você pode tirar uma foto com a gente? Aí eu falei, mas por que tirar uma foto? Como assim, né? Aí elas, não, é porque, cara, que massa você aqui no carnaval em São Paulo. A gente é do Rio Grande do Sul. Você é de onde? Perguntou para mim. Eu falei, eu sou do Mato Grosso do Sul. Caramba, que legal você aqui. Podia, né, não estar aqui, podia estar na tua casa, mas tá aqui linda, sorridente, aproveitando o carnaval. Como se eu tivesse que estar na minha casa chorando, depressiva e, sabe? Tipo, esse bichinho exótico aqui fugiu da jaula, veio parar aqui em São Paulo. Nossa, tipo, você nem mora aqui, você teve que se deslocar para vir para cá. Nossa, e garanto que elas achando que estavam te elogiando, né? Pensou lá do Mato Grosso do Sul, teve que... Imagina a função que não deve ter sido, né? Para pegar um avião, um ônibus, sei lá, carro, vir para cá e tá aqui se divertindo. Aí eu não quis entrar no assunto com as meninas, porque a gente estava, né, numa festa barulheira e tudo mais. Mas, assim, são coisas, são elogios que as pessoas não percebem, que ao invés delas estarem elogiando, elas estão praticamente anulando a existência de uma pessoa, porque eu só estava ali vivendo, nada mais. Eu não estava fazendo nada mais absurdo do que estar aproveitando a minha vida na condição que eu tenho, entendeu? É diferente, Dani, de, por exemplo, e assim, a gente vê
o capacitismo, claro, nesse contexto. É muito diferente, por exemplo, de você me conhecer na balada, chegar, oi, como é seu nome? Ai, meu nome é Fernanda, prazer, meu nome é Dani. De onde você é? Do Mato Grosso do Sul. O que você faz da vida? Ai, vim aqui passar o carnaval com as minhas amigas. Emendar uma conversa, assim, de uns 40 minutos, sei lá. Sim. Não importa. Mas ser algo natural, que a minha condição não seja, né, ali... como que eu falo? A principal causa, entendeu? A protagonista. A protagonista, exatamente. E aí, depois de muita conversa, você fala, vamos tirar uma foto pra gente recordar esse momento, que massa que eu te conheci, né? Vai lá me visitar. Isso daí é totalmente diferente. É uma admiração diferente. E eu sinto quando a admiração da pessoa é em razão da minha cadeira de rodas, é genuína, é sincera, entendeu? É muito diferente. E aí tem aqueles que chegam, nossa, você é linda, você seria perfeita se você pudesse andar. Já ouvi isso, Fala assim, meu Deus, você é linda. Se você não tivesse na cadeira, você ia ser a mulher mais perfeita. Aí eu, oi? Tipo, querido, já sou perfeita. Que tipo de elogio é esse? Qual parte da minha existência que precisa ser consertada e ser perfeita? O que é ser perfeito para você? Entendeu? Ser perfeita. Já deram parabéns pro meu ex-namorado por me namorar. Tipo assim, nossa, você é um cara ponta firme, cara. Corajoso. Você é um cara disposto, né? Nossa, super massa você namorar uma cadeirante, parabéns, e bater nas costas. Meu Deus. Eu já ganhei bife de fígado na fila do mercado. Ai, que jeito, louca! Cara, várias conversas assim que você fala, meu Deus do céu, eu não acredito que as pessoas chegam a esse ponto. Pois chegam a esse ponto do cúmulo. Eu tava comprando bife de fígado, eu queria só 4, porque eu amo bife de fígado. E era suficiente para eu e minha mãe comer 4 bifes de fígado. Eu cheguei na fila do açougue, plena, na preferencial, e falei pro moço, me dá 4 bifes de fígado. Aí tinha um cara do meu lado que virou pro açougueiro e falou assim, não, pode dar 1 quilo de bife de fígado para ela, eu vou pagar. Aí eu peguei, olhei para ele, tipo, ignorei ele. Olhei pro rapaz que estava atendendo, falei pro rapaz que estava atendendo, moço, não precisa, eu quero só 4 bifes de fígado. Aí o rapaz, de novo, insistiu pro cara que estava atendendo. Não, pode dar 1 quilo de bife de fígado para ela, eu faço questão. Aí ele olhou para mim com uma cara de pena, assim, sabe? Eu faço questão de dar 1 quilo de bife de fígado. E aí eu peguei, virei para ele e falei, não, eu não quero teu bife de fígado, obrigada. Eu tenho condição de comprar 1 quilo de bife de fígado se eu quiser comer, mas eu não quero, muito obrigada. Falei para ele. Aí o açougueiro viu, né, todo o movimento lá, ficou constrangido, as pessoas da fila também, sem entender nada, paguei de louca, né, porque se a gente contar isso, as pessoas que, no fundo, são capacitistas e preconceituosas, vai falar, ai, mas ele só queria ajudar, ai, mas ele só, né, se admirou por você. Não tem isso, entendeu? Se ele tivesse, sei lá, né, que quisesse me fazer um elogio, alguma coisa, ele ia falar, ai, né, sei lá, puxar um assunto, perguntar meu nome, não me dar 1 quilo de bife de fígado. Minha filha, eu já mandava tudo meus boletos. Quer me ajudar? Então paga tudo aqui meus boletos. Pronto. Tá com dó? É isso? Ai, gente. E ele garante que ele achava que ele tava super... mas tipo assim, aí você não aceitar um elogio, mas Fernanda, é engraçado, e aí a gente já vai falar um pouco também, né, desse artigo de mulheres com deficiência, mas a gente falando a respeito de perfeição, é a mesma coisa, ressalvado as devidas proporções, de chegar para uma mulher e falar assim, ai, para uma mulher, né, obesa, ai, você é tão bonita de rosto, se você emagrecesse, você seria perfeita, né, tipo assim, ai, mas aquele ali é um negro com alma branca, né, mas tipo assim, esses elogios, assim, né, como eles funcionam. O mas que vem, né, depois do elogio, nossa, pensa num cara bonito, mas ele é negro, né? Isso, linda, pena que é cadeirante, né? Pensa na mulher que tem o rosto lindo, só que ela é obesa. E isso são elogios carregados de preconceito, mas carregadíssimos de preconceito.
como é uma das nossas grandes reivindicações do feminismo, tipo assim, cara, você ficar mexendo com uma mulher na rua não é elogio. Isso não é elogio, isso é agressão, isso é assédio. Você dá 1 quilo de bife de fígado para cadeirante, não é um elogio, né? Tipo, não é uma boa da ação. onde que as pessoas pensam que esse tipo de agressão, né, que isso é elogio, e que se você diz que isso não é porque você é uma pessoa mal amada, porque na verdade você não é uma pessoa resolvida. Eu tô falando que você é bonita, só que você tá gorda. Poxa vida, é um elogio, não é verdade? Então é muita coisa que a gente tem que mudar, e aí você vê que é estrutural, você vê que é intrínseco, você vê que faz parte de toda uma. É como a gente falou no começo, as pessoas com deficiência é muito melhor para todo mundo que elas sejam isoladas. É muito melhor que elas sejam segregadas. Vamos fingir que elas não existem. Vamos fingir, porque isso demanda esforço, isso demanda tempo, uma mudança de mentalidade completamente diferente. Às vezes isso demanda até dinheiro. E aí, a hora que a gente fala dessa parte, aí que é o grande problema, né? Então, é muito melhor a gente fingir que isso não existe. Que nem o cara que falou para você do bar, né? Mas você é a primeira que vem aqui. Ah, seu imbecil, desculpa, né, a palavra, mas e por que será que mais ninguém veio até aqui? Você acha que eu sou a única cadeirante do mundo, né, da cidade? Né? Então, é toda uma mudança que tem que acontecer, né? De entendimento a respeito da sociedade, né? De entendimento das pessoas, de conhecimento e de busca, sabe, por mudança. Porque isso é o que você falou mesmo, é estrutural, é enraizado, às vezes a pessoa faz sem perceber, mas isso precisa ser mudado. As pessoas têm que começar a ter consciência de que isso não é elogio, de que isso não é saudável, que não é legal, que é preconceito, que é assédio, que você está anulando a existência da outra pessoa por uma característica humana dela, física dela, e que não tem essa de ser perfeito ou não ser, de ser completo ou não ser. Isso aí é muito subjetivo, entende? Nós todos somos completos e perfeitos na nossa medida, entendeu? E isso eu fico... Dani, você quer me deixar fora de sério quando acontece isso, sabe? Eu não tenho paciência nenhuma. Mas eu tento ter e explicar, sabe? Das pessoas entenderem. É um pouco difícil de explicar capacitismo e preconceito, muito, porque tem muito preconceito velado, sabe? Disfarçado, daquele elogio legal e genuíno e tal, mas que no fundo a pessoa não quer ser igual a você. Entendeu? E daí tem aqueles comentários, né? Alguém já chegou para sua família e falou: ai, gente, mas ela é um anjo na vida de vocês, né? Na verdade, ela é uma bênção. Tem isso também? Tem. A Fer, nossa, foi uma bênção na vida de vocês. Ela veio para, sei lá, salvar o casamento dos seus pais, para fortalecer não sei o quê. Não tem nada disso, absolutamente nada. A pessoa que está falando isso, ela não percebe que ela não está sendo um elogio, não está sendo legal e que eu não sou especial e um anjo por causa disso. A impressão que dá é de que, de uma forma ou outra, acaba coisificando você, né? Sim, com certeza. E trazendo características que talvez nem são minhas, entendeu? Porque, igual eu te falei, às vezes eu sou uma coitada, uma inocente, ou eu sou superestimada, né? Tem muita gente, muita pessoa com deficiência que é ruim de coração, que sabe, que é completamente doido, entendeu? Mas romantizam isso. Não, a pessoa, coitado, né? Aí não enxerga. Eu não sei, tem um vídeo de que viralizou a internet de um rapaz que é cadeirante, ele está tentando atravessar na calçada, está tentando passar numa calçada, e tem uma escada, e tem um rapaz em cima da escada. E aí o rapaz cadeirante pega e derruba a escada. Tipo assim, eu sou cadeirante, eu quero passar aqui na calçada, o cara tá lá em cima, mas dane-se ele, eu vou derrubar a escada. Aí ele pega, derruba a escada, o cara cai, se machuca e ele passa, entendeu? Aí depois vem a mensagem, assim, no sentido de não fazer, de não ter essa ideia de que a pessoa com deficiência é um coitadinho, é um bonzinho. É um anjinho.
que veio para abençoar todo mundo. Não, entendeu? Ah, entendi, sim. A mudança da mentalidade tem que ser radical, na verdade, né? As pessoas, elas são o que elas são, não é porque elas estão em cima de uma cadeira de roda que elas se transformaram no ser mais benevolente do mundo, né? Como também elas não são nem coitadas nem vilãs, elas são o que elas são. Mas já Exatamente. existe um olhar direcionado, né? Já, nossa, muito. Ah, eu entendo. Fer, vamos assim, já caminhando para o final. A gente tem aqui tem o artigo 6º, né, que fala a respeito das mulheres com deficiência, né? É mais difícil essa condição por ser mulher? Existe um agravante por ser mulher? Ah, sim, com certeza existe. Existe porque são questões sociais que se juntam, né, Dani? Por exemplo, eu sou mulher e tenho deficiência. Tem mulher que é mulher, que tem deficiência, que é negra, então já tem mais aí um fator. Tem gente que é mulher, negra, com deficiência e homossexual, entende? E aí vai. E pobre. E pobre. Então, são questões que vêm já, que é estrutural e que, sim, refletem muito. O fato de ser mulher com deficiência dá uma alavancada ainda nas exigências, né? E nos tabus também e tantas outras coisas que é complicado. Entendo. Quer dizer, acho que entendo, né? Faço uma ideia, assim. As mulheres com deficiência também tem um estudo de que elas estão mais vulneráveis a sofrerem violência doméstica, tanto física quanto psicológica, porque E sexual também, né? E sexual também. Já vem isso estrutural, né? Aí a mulher com deficiência, poxa, se ela arruma um cara, é porque o cara tá fazendo uma caridade. Afinal, ele é um cara ponta firme por estar com uma mulher com deficiência. Então, ele é o cara, né? E aí tem a ideia também de que, pô, vai arrumar um companheiro para cuidar, né? Para ajudar ela na vida dela. E aí entra em relacionamentos abusivos, tóxicos. Então, nossa, é verdade, né? Tem dados, assim, estudos muito complexos em relação a isso. Porque se a própria mulher que é deficiente, se ela não se entende portadora dessa dignidade também, ela mesma pode se condicionar a aceitar qualquer coisa, né? Sim, com certeza. Então é muito mais difícil, né? Para as mulheres que são, né, deficientes. Tem esses agravantes todos, né? Tem. E o que que... Pode falar. Pode falar. É na vida amorosa, igual eu te falei, é no mercado de trabalho, é na vida social. É uma questão, assim, que é estrutural mesmo, que precisa ser mudado algumas coisas. As pessoas precisam começar a se conscientizar de muita coisa. E como é que a gente faz para essa conscientização ser maior, para isso assim ser mais eficiente? Porque a gente sabe que existe, né, nessa conversa que a gente teve agora, né, muito esclarecedora. Tenho certeza que tem muita gente que não sabia o que era capacitismo e tudo. Mas e como é que a gente muda esses entendimentos? Como é que a gente, né, deflagra essa conscientização maior? O que falta, Fernanda? O que falta assim para gente fazer para que essa condição de vocês seja amenizada, para que a dignidade de vocês não seja violada? Dani, a primeira coisa que eu sempre falo, que para mim é o primordial, enxergar a pessoa como ser humano. Como ser humano, não me enxergar como uma cadeirante coitada ou uma cadeirante heroína. Não, me enxergar como ser humano, como uma pessoa que existe de fato, que dentro de mim pulsa um coração, que tem sangue aqui, que tem desejo, que tem vontade, que tem liberdade de ir e vir, que tem vontade de comprar, de usufruir, de diversas coisas que é inerente a todo ser humano. Só que
a gente não é visto como um ser humano, sabe? De fato mesmo, assim. Sempre tem uma sombra atrás, que vai ser um acompanhante, que vai ser a cadeira de rodas que me acompanha, entende? Eu acredito muito que o principal, assim, a virada de chave é essa. É o ser humano enxergar o outro, a pessoa com deficiência, como um ser humano também, dotado de características e direitos e tudo mais. A partir daí, vai começar a haver uma mudança significativa nas coisas, porque as pessoas não enxergam, sabe? E sem contar a empatia também, que é importante, da gente entender o lugar do outro, sabe? De pensar e falar, poxa, não é legal isso. Eu imagino. E o diálogo também, né? Eu converso com umas amigas minhas que também têm deficiência, que às vezes, não que tudo é culpa nossa, não é isso. As pessoas que não têm deficiência, é obrigação delas, como a gente falou, como sociedade, se importar e perceber essas coisas. Mas a gente também precisa falar mais sobre isso. Tem pouca pessoa com deficiência dando a cara, sabe? Falando sobre isso, brigando, contando experiência, sabe? Se despindo mesmo daquilo que é um robozinho ali que fazem da gente e falando a realidade. Eu acho que isso também faz a diferença, das pessoas olharem e falarem, caramba, verdade. Nunca pensei nisso. Então, falta também as pessoas com deficiência se encorajarem e sair de casa, sabe? Falar, brigar e lutar por aquilo que importa para elas e que é de direito delas. E apontar, né? Ó, isso aqui não tá certo, tá? Isso aqui tá ferindo a lei, né? Isso aqui tá ferindo a minha dignidade, isso aqui não tá certo, né? Dizer, lógico, da melhor forma possível, da forma mais respeitosa possível, mas sempre se colocando em nível de igualdade, né? Nunca se sentir menos mesmo, porque não é, né? Porque de fato não é, né? Sim, com certeza. Com certeza, Dani. Tá, bom, vamos encerrar já para não ficar muito longo esse vídeo também. Eu queria que você falasse a respeito do seu projeto, você continua dando palestras, né? Se alguém tiver interesse, como é que faz para entrar em contato com você? E eu estou sabendo que você tem um projeto também de assessoria para empresas, né? De como lidar com pessoas com deficiência, né? Um projeto assim que empresários têm que ficar atentos. Não basta fazer uma rampinha, não basta colocar um sinalzinho no chão, tem que saber como é que lida, né? Porque só para lembrar, né, dependendo da conduta de empresários, de empregadores, pode dar um dano moral lascado. Então é melhor fazer aí uma política preventiva, e aí a Fernanda está se disponibilizando, tem um projeto de assessoria nesse sentido, né, Fer? Com certeza. O projeto de assessoria está encaminhando, mas até o final do ano, se Deus quiser, já vai estar bem concreto tudo isso. Mas a ideia é essa mesmo, de dar assessoria para as pessoas saberem lidar, desde na construção da empresa até o treinamento dos próprios colaboradores e dos gestores também, de fazer isso daí de uma forma humanizada, mas que tenha bastante diálogo, descontração, mas coisas particulares, assim, que precisa ser falada, sabe, Dani? Porque é necessário. Igual você falou, tem que tomar cuidado, porque isso é muito sério. Fere a dignidade da pessoa humana, assim, de uma forma que as pessoas que não estão nessa condição não imaginam o que pode refletir na vida da pessoa, alguma ação errada, alguma expressão, alguma coisa assim que pode afetar a vida dela inteira. E que isso tem que ter muito cuidado, não é conversinha, assim, sabe? E o meu projeto... Não é mimimi, né? Palavra que o povo ama usar, né? Não é mimimi. Não é mimimi. E não é também... Eu fico meio assim de falar essas coisas, porque parece que tá rogando praga ou alguma coisa assim, mas não é isso. Só que a gente tem que compreender que a nossa vida pode mudar num estalar de dedos e que hoje você está numa condição e amanhã você pode estar na mesma condição que eu. E aí, como é que vai ser? Entendeu? Não vamos precisar passar por isso para começar a se conscientizar das coisas, para começar a entender, buscar conhecimento, buscar
tecnologias, informação, né? Serviços assim essenciais e com acessibilidade para entender. E isso é importante. Não, e eu acho que não é nem só isso. Tipo, amanhã eu posso estar nessa mesma situação. Realmente posso, né? Mas que tipo de sociedade nós somos? Se a gente permite, tolera, faz vista grossa, finge que não existe gente, né, com deficiência, com limitações e que precisa de um olhar diferente, né? Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de sociedade nós somos? Né? As leis não estão funcionando. Se nós fôssemos pessoas conscientes, nem de lei a gente precisaria. Se a gente olhasse mais para o próximo, nem de algo que nos obrigasse a ser empático a gente ia precisar. Existe lei nos obrigando a ser empático, nos obrigando a olhar para o próximo, mas nem isso a gente faz. Né? Então a gente erra duas vezes. Já não sou empático e respeitoso por conta própria e também não respeito a lei. Né? Então, eu acho que diz muito da gente como sociedade. E creio também, você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que essa conscientização nos legitima também a brigar por as pessoas com deficiência, mesmo a gente não tendo uma deficiência. Eu não tenho nenhuma deficiência, mas eu posso brigar? Não só posso, como devo. Talvez, inclusive, seja muito mais ouvida a minha voz, né? Do que uma pessoa que tem deficiência mesmo. Então, é minha responsabilidade, é a minha obrigação, como membro da sociedade, acima de tudo. É chamar para si mesmo a responsabilidade como pertencente a uma sociedade, né? Igual você falou, a gente não precisa estar na condição para brigar por isso, para se conscientizar, para buscar conhecimento, para aprender, para conversar sobre isso, para ensinar também. E isso é muito importante, é necessário. A gente vive numa sociedade que é diversa, nós não somos pessoas iguais, cada um tem sua característica diferente, e a gente não pode olhar só para o nosso umbigo. Já não é admissível mais isso, sabe? A gente já está no século XXI, que a gente não pode mais pensar só na gente. Tá ok, eu consigo frequentar esse lugar, então tá tudo certo. O outro que se dane. Eu tô no meu emprego, aqui tá legal, ok também, entendeu? Não dá, não pode, isso não pode acontecer. E eu acho que a gente tá no caminho, sabe? Tem que ter esperança e... Sim. Eu acho que a gente está num caminho que está construindo isso gradativamente, mas tá, eu fico muito feliz por isso. E se alguém quiser te chamar para, né, dar palestra, como é que faz para entrar em contato com você? E-mail, Instagram? E-mail, Instagram, você vai aparecer aqui? Como é que é? Você vai deixar... Vamos colocar na descrição. Vamos colocar na descrição do vídeo. O meu e-mail é fervileman, que é o meu sobrenome, né? WILLEMANN@hotmail.com. E o meu Instagram também é fervileman. Por lá, por e-mail, por telefone também. Depois, se alguém quiser, né, me comunica lá, que daí eu passo meu celular. E o projeto de assessoria tá indo em construção, mas tá bombando já, tá bombando. Até o final do ano, quando, se Deus quiser, a gente puder fazer aglomeração e reuniões e tudo mais, já vai estar bombando. E as palestras nas escolas e universidades também são todas gratuitas. Isso eu gosto muito de frisar, que as minhas palestras do projeto Vamos Além, tanto em universidades quanto em escolas, não são cobradas. E eu vou para dar a palestra, para fazer as brincadeiras educativas, e é muito importante. Então, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição sempre, sempre, sempre. Ai, muito que bom, obrigada, Dani, pelo convite da aula. Eu amei participar. Obrigada mesmo. Eu que te agradeço, assim, do fundo do meu coração. A gente tem liberdade, né, para falar uma com a outra, mas olha, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, como eu aprendo em cada conversa nossa. Aprendo muito e me sinto cada vez mais responsável, né, por fazer alguma coisa, nem que seja apenas, entre aspas, ensinando aos meus alunos, né, chamando eles realmente para
para a responsabilidade de esse olhar atento ao outro. Eu preciso, assim, dizer isso. Todas as vezes que a gente conversou, eu aprendi muito mesmo. O nosso curso está de portas abertas para você. A Anhanguera está de portas abertas para você também. Eu espero que esse vídeo tenha uma repercussão grande e que possa tocar o coração das pessoas. E preciso te pedir perdão também como sociedade, por aquilo que a gente não faz, por aquilo que a gente... pelo carinho que a gente não dá, pelo cuidado que a gente não presta, sabe? Por todos os nossos erros. E por, assim, eu mesmo, eu falo por mim, onde é que eu estava esse tempo todo que eu não prestei atenção a essas necessidades. Então, assim, se tem valor, né, te peço perdão mesmo, assim, como sociedade. Erramos, estamos errando ainda, mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, que seja um pouco, eu acho que a gente vai ter grandes resultados e resultados, assim, maravilhosos, se Deus quiser, para que vocês tenham uma vida, no mínimo, decente, no mínimo. Estamos no caminho. Eu tenho muita esperança que isso aconteça. Tenho muita esperança de um dia a gente nem precisar falar em capacitismo e inclusão e acessibilidade, que seja uma coisa automática de dentro do coração das pessoas, sabe? De pensar, não, poxa, aqui tem que ter acessibilidade, aqui na minha empresa tem que ter inclusão, tem que ter respeito, não tem que ter preconceito. E a gente vai trabalhando isso aos poucos, eu tenho certeza que um dia a gente vai conseguir falar muito melhor sobre isso, com mais leveza no coração, e as pessoas vão se conscientizando mais. Mas eu estou muito feliz, muito obrigada, tá? Aí, olha, assim, o que você precisar, nós estamos à disposição, tá? E para encerrar esse vídeo, só queria que o pessoal seguisse lá nosso Instagram, @direitoanhanguera-dourados. A gente sempre está postando umas dicas de direito também. Nós estamos fazendo aí uma série de aulas especiais com temas atuais também. Vamos conversar sobre economia e pandemia, né? Como é que isso vai afetar no Brasil. E, assim, segue lá nosso Instagram também. Tá bom? Obrigada, Fernanda. Um beijo. Fica com Deus. Amém, você também.